pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa segunda fase da OAB, da nossa preparação para a segunda fase da OAB. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e também professora, e hoje venho aqui para dar continuidade com vocês no nosso estudo das peças, das teses que podem aí ser objeto da segunda fase da OAB. Pessoal, nós já conversamos aqui sobre reclamação trabalhista, sobre contestação, recurso ordinário, contra-razões ao recurso ordinário, e agora eu venho para conversar com vocês sobre algumas teses que podem aparecer na sua prova se for cobrada uma reclamação trabalhista. Antes da gente começar, pessoal, como eu costumo fazer nas minhas aulas, eu deixei aqui para vocês nas redes sociais. Isso porque, se você ficar com alguma dúvida em algum momento da aula, você possa me procurar e esclarecer tudo isso antes da prova. Tá legal, pessoal? Não fiquem com dúvida, porque a sua dúvida pode estar na prova e eu não quero gerar aí nenhuma ansiedade em vocês. Pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre teses da reclamação trabalhista. Antes da gente partir aí para a análise das teses, eu quero revisar com vocês como que a gente identifica uma reclamação trabalhista e qual é a estrutura dessa peça prático-profissional. Pessoal, nós conversamos aqui no canal e tem outros vídeos abordando esse assunto sobre a linha do tempo processual, que inclusive foi uma aula ministrada pela professora Maria Júlia. Nessa aula de linha do tempo processual, vocês aprenderam a identificar qual é o momento processual que aquele enunciado está narrando para, a partir daí, identificar qual é a peça prático-profissional. Ocorre que, pessoal, como eu já conversei com vocês na nossa aula de reclamação trabalhista, quando a gente fala dessa peça, eu não tenho um último momento processual, até porque a reclamação trabalhista ela vai iniciar essa linha do tempo processual. Notem que aqui, em que pese a dica ser sempre olhar para o último momento processual, aqui eu não tenho uma peça sendo apresentada e você, como advogado da reclamada, tem que apresentar uma defesa, tem que defender os interesses da reclamada. Não, aqui eu tenho a narrativa de que um empregado ou uma pessoa que teve seu contrato recentemente desligado, ela te procura com algumas pretensões, ou então narrando como foi o vínculo empregatício dela, e a partir daí você consegue identificar diversas irregularidades e começa aí a buscar os direitos daquele reclamante. Notem, pessoal, que aqui sempre vai existir a narrativa de que o reclamante procura você como advogado levando uma pretensão. Então ele narra, por exemplo, que trabalhou em horário noturno, que tinha um excesso de jornada naquele trabalho, que eventualmente ele fez uma substituição em algum momento do contrato ou traz aí requisitos para uma equiparação salarial. Notem que aqui eu tenho uma pretensão, eu vou buscar pretensões para defender os interesses do reclamante. Tá legal, pessoal? Então, o primeiro passo, a gente vai identificar a reclamação trabalhista. E depois, como eu sempre falo para vocês, é indispensável que seja feito um rascunho da peça. Por quê, pessoal? Fazendo o rascunho, você consegue identificar tudo aquilo que não pode faltar na sua peça. Porque é claro que no dia da prova existe uma carga emocional muito grande que pode fazer com que você esqueça de alguma tese, que você esqueça, por exemplo, de encerrar a sua peça, e isso pode te prejudicar. Então, não vamos pensar nisso, vamos sim fazer um rascunho da peça prático-profissional. E aí, pessoal, como eu já comentei com vocês na nossa aula de reclamação trabalhista, qual que é a dica para elaborar um rascunho, elaborar um bom rascunho? Colocar as informações importantes. E quais são elas? Admissão, função, salário e demissão. Então aqui, essas são as informações mais importantes para você colocar no seu rascunho. Colocando isso, pessoal, a gente já consegue aí recordar qual que é a estrutura da reclamação trabalhista. Então eu tenho preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. É interessante que você coloque isso também no seu rascunho para que você não se esqueça, por exemplo, de fazer os requerimentos finais. Às vezes a gente coloca aí só as teses no rascunho e ao final da prova, com o tempo já um pouco apertado, você esquece de fazer os requerimentos finais.
isso pode prejudicar na sua aprovação. Então coloca também no rascunho que você tem que colocar os requerimentos finais. A hora que você for colocar pedidos, coloca aí que você precisa indicar valor para que isso também não tire sua pontuação e assim você consegue partir para a peça, né, consegue iniciar a peça com mais segurança. Tá legal, pessoal? Então vamos aí recordar um pouco melhor e mais detalhado sobre essa estrutura da reclamação trabalhista. Vamos lá. Passo 1, endereçamento. Então, eu vou endereçar a peça ao doutor do juízo da vara do trabalho D. E qual que é a regra para essa competência? O local da prestação de serviço ou da contratação. Na nossa aula de reclamação trabalhista, a gente fala um pouco sobre o juízo prevento e questões um pouco mais delicadas em relação ao endereçamento. Então, não deixe de conferir essa aula aqui, que está disponível no YouTube do professor Bruno Criado. Depois, pessoal, uma revisão aqui bem rápida para a gente já partir para o estudo das teses. A gente vai qualificar as partes, indicar o fundamento legal daquela peça, 840 caput e parágrafo 1º da CLT, a denominação e menção ao rito. Então, propor reclamação trabalhista pelo rito ordinário, tá legal? Como um exemplo para vocês. Depois eu vou para as preliminares, e quando a gente fala em reclamação trabalhista, o que a gente lembra aqui? Quando eu tenho um reclamante idoso, portador de doença grave, uma pessoa com deficiência, enfim, tem várias hipóteses, né, de preliminar de mérito que também está na nossa aula de reclamação trabalhista. Mas por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Porque você precisa, inclusive, se atentar a essas informações fornecidas pelo examinador. Então, se eventualmente tem a narrativa de que o reclamante é idoso, que o reclamante é pessoa com deficiência, se atentem a essas informações e não se esqueçam, isso tem que vir na sua peça como uma preliminar, porque isso vai sim gerar uma pontuação pela banca examinadora. Depois, pessoal, a gente vem para o mérito. Como eu já comentei com vocês, como que a gente faz o mérito? Traz o fato, eu posso copiar do enunciado sem problema nenhum, o fato ele não vai ser objeto de pontuação, então coloca lá igual como está no enunciado e de uma forma bem resumida, só para identificar a tese e não perca tempo escrevendo o fato. O fundamento, que é o dispositivo legal, a súmula, vai fazer o requerimento e ao final vem fazendo o pedido. E não se esqueçam, pessoal, o pedido eu não preciso trazer os valores. Eu vou falar isso no passo 5, já vou começar com ele já. O passo 5, pedidos. Madu, preciso identificar o valor, eu preciso calcular qual vai ser a verba rescisória, qual vai ser o valor do aviso das verbas rescisórias, o que o empregado vai receber. Eu preciso trazer aí valor. Eu tenho aí um intervalo interjornada suprimido, eu preciso trazer qual vai ser o valor dessa condenação? Não. Até porque você não tem, normalmente, informações suficientes para fazer isso. Basta que você indique que aquele pedido tem aí uma condenação em pecúnia. E, por fim, eu venho para os requerimentos finais. Tá legal? Pessoal, não se esqueçam, protestar por provas, pedir a condenação da reclamada no pagamento de honorários advocatícios e encerrar sua peça, atribuir o valor da causa e também fazer o fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Identifica alguma coisa? Não, cuidado com isso. Isso pode fazer ser reprovado nessa prova por trazer alguma identificação. Eu não vou colocar a cidade, não vou colocar OAB, não vou colocar nada. Eu vou me delimitar, eu vou me limitar, melhor, às informações trazidas pelo examinador. Tá legal, pessoal? Essa parte foi um pouco rápida, só para a gente fazer uma breve revisão sobre a estrutura da reclamação trabalhista e partir para o estudo das teses. Lembrando que a aula completa sobre a reclamação trabalhista está disponível no YouTube do professor Bruno Criado, com demais peças também, tá legal? Então não deixem de conferir. Agora, pessoal, a gente já parte aí para a análise de algumas teses. E como que isso vai funcionar? Essas teses, elas são de exames anteriores, então tudo que está aqui já caiu na prova da OAB, para vocês perceberem como são temas que aparecem com uma certa frequência. Eu não trouxe temas repetidos, até porque não seria viável para o tempo da nossa aula, mas de qualquer forma, vocês conseguem identificar que os temas que estão aqui já apareceram na prova, inclusive são essas teses, e já apareceram também mais de uma vez. Tá legal, pessoal? Então vamos fazer a leitura da tese, né, da peça, como ela vem na prova da OAB, revisar o assunto e depois ver como veio o gabarito da
peça. Tá legal, pessoal? Então vamos começar aí pela tese 1. Fazendo a leitura de como estava na peça prática, de como estava no enunciado da prova. Vamos lá, pessoal. Nelson Avis procura você como advogado, afirmando que foi empregado da Sociedade Empresária Alfa Limitada na sede desta, localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais, de 17/12/2017 a 28/4/2018, tendo exercido na prática a função de técnico de informática. Nelson informa que foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês, que a empresa até o último saldo salarial do último mês. Pessoal, eu peguei um trecho porque a gente vai conversar aqui sobre uma tese, tá? Ah, Madu, mas eu consigo tirar desse enunciado mais de uma tese. Tá legal, mas aqui a gente vai focar em uma tese só. Tá legal? E qual vai ser essa nossa tese, pessoal? Aqui a gente tem a informação de que o reclamante ele foi dispensado por justa causa, mas ele não fez nada de errado e não recebeu qualquer indenização, apenas o saldo salarial do último mês. E aí, pessoal, você que vai defender os interesses desse reclamante, o que você tem que buscar aqui? Nós precisamos nos recordar que a dispensa por justa causa, ela vai ser aquela rescisão do contrato através de uma falta grave praticada pelo empregado. Então, o empregado tem que praticar uma falta grave e essa falta grave gerar aí uma dispensa por justa causa. Entre as penalidades que o empregado pode sofrer, é aí a mais grave. Só que, pessoal, o que a gente tem que se atentar aqui? Que eu só falo em dispensa por justa causa nas hipóteses previstas em lei. Então, o artigo 482 da CLT vai trazer aí diversas situações que podem ocasionar, que podem gerar na rescisão do contrato por justa causa. E a gente pode pensar em exemplos aqui, quando a gente fala em indisciplina, insubordinação, ato lesivo praticado contra o empregador. Então, assim, existem diversas hipóteses no artigo 482 que vão gerar a dispensa daquele empregado por justa causa. Ocorre que, se não há a prática de nenhuma falta prevista em lei, não há o que se falar em dispensa por justa causa. E lembrando, pessoal, que o ônus da prova de que houve uma prática de falta grave é do empregador. Então, pessoal, o que tem de errado? O que a gente pode pleitear aqui? A gente pode pleitear a anulação da justa causa. Por que a gente vai buscar isso, pessoal? Porque não tem falta grave. Se eu não tenho falta grave, eu não posso aceitar uma dispensa por justa causa. Então, primeira coisa, eu vou pedir a anulação da justa causa porque o trabalhador não cometeu nenhuma das irregularidades previstas no 482. Tá? Além disso, pessoal, o que eu tenho que pedir aqui? O pagamento de todas as verbas rescisórias. Por quê? No enunciado, houve a informação que ele recebeu apenas o saldo salarial do último mês. Ou seja, as demais verbas trabalhistas não foram respeitadas. Então, eu tenho que pedir a anulação da justa causa e o pagamento das verbas resilitórias típicas. Tá legal, pessoal? Então, se atentem a isso. Se no enunciado tem a narrativa de uma justa causa, eu preciso identificar qual foi a falta grave que fundamentou essa justa causa. Se eu não identificar essa falta grave, não tem justa causa. Eu peço a anulação da justa causa e o pagamento de todas as verbas resilitórias. Tá legal? E aqui embaixo eu trouxe para vocês como ficou a pontuação da FGV nessa questão. Então, anulação da justa causa e também a fundamentação no 482. E aí, pessoal, tem outras respostas que também foram aceitas, quais sejam: o ônus da falta grave é do empregador, fundamentado no artigo 818 e também no 373, e também pelo princípio da continuidade da relação de emprego, o ônus da prova da justa causa é do empregado. Isso é o que diz a súmula 212 do TST. Então, de qualquer uma das formas que você fundamentar essa anulação da justa causa, você consegue a pontuação. Tá legal, pessoal? Superamos aí a nossa primeira tese? Agora a gente já pode partir para a nossa segunda tese da aula de hoje. Vamos lá. Tese 2. Nelson informa que foi expedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês. Que a empresa não integrava para fim algum o salário família que Nelson recebia, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 8 às 5, com intervalo de 20 minutos. Pessoal,
aqui a gente vai falar sobre o adicional noturno. Então, a tese 2, ela se refere ao adicional noturno. Mas eu trouxe uma dica para vocês. Sempre que vocês identificarem que se trata de uma reclamação trabalhista, coloque no seu rascunho essa informação. Jornada. E aí você coloca tudo que você tem que verificar se foi respeitado dentro da jornada. E o que seria isso? Adicional noturno, horas extras, os intervalos, tanto o intervalo interjornada como o intervalo intrajornada e o descanso semanal remunerado. Isso porque, pessoal, sempre que a gente tem uma reclamação trabalhista e que o examinador traz para a gente uma jornada de trabalho, pode ser que mais de uma dessas teses estejam presentes no gabarito. Tá legal? Então não se esqueçam, eu tenho uma descrição de uma jornada, coloca esse rascunhozinho para você ir se cientificando de que você analisou todos esses pontos na sua peça, tá? Então, mais uma dica para vocês. E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente precisa recordar que a jornada noturna, ela sofre uma remuneração diferente da jornada diurna. E aí eu tenho que, para os empregados urbanos, a jornada noturna vai ser das 10 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, trabalho noturno para os empregados urbanos, isso porque tem uma diferenciação em relação aos empregados rurais, vai ser das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Se aqui tem a informação de que o Nelson trabalhava das 8 às 5, eu tenho sim que buscar e fazer o requerimento do pagamento do adicional noturno. Isso porque o serviço que ele exercia se dava em jornada noturna, se dava em trabalho noturno. Tá legal, pessoal? Então, como ficou essa resposta para a correção da banca? Deverá ser requerido o pagamento do adicional noturno de 20% sobre a jornada cumprida a partir das 10, conforme o artigo 73 da CLT. Então, não se esqueçam. Tem uma jornada na sua prova? O que você precisa observar dessa jornada? Eu tenho que observar se tem adicional noturno, se tem horas extras, se tem os intervalos respeitados, seja o intrajornada, seja o interjornada, e se o descanso semanal remunerado também foi respeitado. Tá legal, pessoal? Não se esqueçam disso, tá? E aí a gente parte para a nossa próxima tese, que é a tese de número 3. Vamos lá. Após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliado por familiares, Tito comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de dezembro de 2018 como motoboy na Pizzaria Gourmet Limitada, localizada no município de Parauapebas, estado do Pará, realizando a entrega em domicílio de pizzas e outros tipos de massas aos clientes do empregador. A carteira de trabalho de Tito foi devidamente assinada com o valor de um salário mínimo mensal. Pessoal, qual que é a chave dessa nossa tese e como eu vou identificar isso? Vamos lá, pessoal. Essa tese, ela vai exigir que você tenha um conhecimento sobre o adicional de periculosidade. O que é esse adicional e qual é a diferença desse adicional para o adicional de insalubridade? Eu falo em adicional de insalubridade, pessoal, quando eu tenho a exposição do empregado a um risco à sua integridade física, à sua saúde. Então, quando eu tenho um empregado exposto a algum agente biológico, a algum agente químico, a algum agente físico que traz riscos à sua saúde a longo prazo, eu falo em adicional de insalubridade. Exemplos: um empregado exposto a calor, exposto a ruído acima dos limites de tolerância. Notem que o ruído, a longo prazo, ele traz um risco à saúde do empregado. Por isso eu tenho um adicional. Agora, eu falo em adicional de periculosidade quando eu tenho um empregado exposto a um ambiente que oferece risco à sua vida. Então, se o ambiente é perigoso, o adicional é de periculosidade. Notem que aqui, em outras palavras, o empregado ele sai para trabalhar, mas ele pode não voltar, porque ali tem um risco à sua vida. E quais são as hipóteses legais para o adicional de periculosidade, ou seja, aquelas que a própria CLT prevê? O empregado que está exposto a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial e atividades trabalhador em motocicleta. Então, pessoal, notem que aquele trabalhador que exercer a sua atividade em motocicleta fará jus
ao recebimento do adicional de periculosidade. Ah, então você está me dizendo que se eu me desloco para o meu trabalho usando uma motocicleta, eu tenho direito ao adicional de periculosidade? Não, pessoal. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Que a motocicleta ela é utilizada para trabalhar. Notem que o enunciado fez questão de dizer para a gente que ele era motoboy e trabalhava realizando entrega em domicílio de pizzas e outros tipos de massas ao cliente. Ou seja, ele usava a motocicleta como ferramenta de trabalho, para trabalhar. Então aqui eu tenho direito ao adicional de periculosidade. E é isso que você, enquanto examinando, deveria colocar na sua tese. Então vamos lá. Deverá requerer o pagamento do adicional de periculosidade por trabalhar em motocicleta. É o que diz o artigo 193, parágrafo 4º da CLT. Tá legal, pessoal? Então não se esqueçam. Se eu tenho a narrativa de que que aquele reclamante exercia sua atividade em motocicleta para trabalhar, eu vou aí fazer o requerimento de um adicional de periculosidade. Madu, mas então exemplo de quando ele está usando para se dirigir até o serviço, então não tem um adicional de periculosidade. Vamos pensar num exemplo bem rápido aqui? Imaginem, pessoal, que você vai apresentar uma contestação. Então, você está defendendo os interesses da reclamada. E na reclamação trabalhista, o reclamante, ele diz que vai até a padaria, imagine que é um padeiro, ele vai até a padaria de moto e pede adicional de periculosidade porque ele utiliza a motocicleta. Você, enquanto advogado da reclamada, tem que defender que o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, traz o direito ao adicional de periculosidade para aquele trabalhador que exerce sua atividade com motocicleta e não que utiliza ela como deslocamento. Tá legal, pessoal? Então, superada a tese de número 3, a gente parte para a nossa próxima tese. Vamos lá. Tese de número 4. No mês de agosto de 2019, Tito fez a entrega de pizza na casa de um cliente. Ocorre que o cozinheiro da pizza se confundiu no preparo e assou uma pizza de calabresa, sendo que o cliente era alérgico a esse produto. Errada, o cliente foi tomado de uma fúria incontrolável, começou a xingar e a ameaçar Tito e terminou por soltar seus cães de guarda, dando ordem para atacar o entregador. Tito correu desesperadamente, mas foi mordido e apanhado pelos animais, sendo lesionado gravemente. Em razão disso, ele precisou se afastar por 30 dias para recuperação, recebendo o benefício previdenciário pertinente do INSS. Tito gastou R$30, essa parte não importa, vamos pro finalzinho. Em 20 de setembro de 2019, após obter a alta do INSS, Tito e foi dispensado, recebendo as verbas rescisórias. Pessoal, o que identificar para desenvolver a tese 4? Eu tenho a narrativa aqui que o Tito, ele sofreu aí um acidente de trabalho, né? Enquanto ele estava exercendo a sua atividade de entregador, ele foi mordido por animais. E aí, isso resultou numa lesão grave, ele foi afastado pelo INSS, ou seja, ele recebeu o benefício previdenciário pertinente, que aqui é o auxílio-doença acidentário, e quando ele voltou para a empresa, ele foi dispensado. O que é importante lembrar aqui, pessoal? Que todo aquele segurado, aquele empregado que sofre um acidente de trabalho, ele tem uma garantia provisória no emprego de um prazo máximo de 12 meses a contar da cessação do auxílio-doença acidentária. Então vejam, pessoal, que quando o empregado ele é detentor de uma estabilidade provisória, ele não pode, o empregador ele não pode, por livre e espontânea vontade, rescindir aquele contrato. É claro que a gente fala em exceções quando tem a prática de uma justa causa, mas em tese ele não pode rescindir aquele contrato por livre e espontânea vontade. E qual é a instabilidade objeto dessa tese? Eu tenho um empregado que recebeu auxílio-doença acidentário e que foi, ao retornar ao emprego, ao receber a alta do INSS, ele foi dispensado. Vejam que essa dispensa, ela não possui respaldo legal. Aquele empregado, ele era detentor de uma estabilidade provisória no emprego. E qual é o ponto principal aqui, pessoal? Notar que houve o afastamento para a percepção de um benefício de natureza acidentária. Notem que eu não estou falando aqui de um auxílio-doença
previdenciário. Não, eu tenho uma lesão grave, como foi narrado aqui, que resultou em um afastamento de natureza acidentária. Então, se eu tenho um afastamento com o nexo do trabalho, ele vai receber um benefício de natureza acidentária que, em razão do prazo recebido, ele vai gozar de estabilidade no emprego. Então, quais são os requisitos para a gente falar em estabilidade? Afastamento superior a 15 dias e percepção de auxílio-doença acidentária. Aqui a gente preencheu esses requisitos? Sim, porque eu tive um afastamento por mais de 15 dias e também o benefício pertinente foi o auxílio-doença acidentária, porque aqui eu tenho um afastamento, eu tenho uma lesão que possui nexo com o trabalho. Tá legal, pessoal? Então, o que a gente tem que fundamentar aqui? Que essa dispensa, ela não poderia ter ocorrido, ou seja, eu tenho que pedir a reintegração no emprego. Então, a reintegração daquele reclamante ao emprego em razão da estabilidade. E aí, pessoal, sempre que eu tenho um reclamante com estabilidade, que foi aí, que teve o seu contrato rescindido sem justa causa, eu posso pedir a reintegração com o pedido de tutela de urgência. E aí eu tenho que provar que ele tem estabilidade, que foi uma dispensa sem justa causa. E aí sim eu fundamento na tutela de urgência. Com qual artigo? 300 do CPC. Tá legal? Então aqui eu tinha que fazer o requerimento da reintegração no emprego pela estabilidade não observada em razão do acidente de trabalho. Eu tive um acidente de trabalho. Ele recebeu o benefício pertinente e foi dispensado. Então, uma anulação dessa dispensa, né, uma reintegração do reclamante pela estabilidade e também um pedido de tutela de urgência para que ele seja imediatamente reintegrado. Tá legal, pessoal? E aí, a FGV pontuou com base no artigo 118 e artigo 21 da Lei 8.213 ou súmula 378 do TST. E a tutela de urgência eu posso fundamentar no artigo 300 do CPC. Não se esqueçam, eu tenho um reclamante detentor de alguma estabilidade, ele foi dispensado sem justa causa, eu posso pedir a reintegração e eu devo pedir que essa reintegração ela seja feita de forma imediata, ou seja, com a concessão da tutela de urgência. Tá legal, pessoal? Não se esqueçam desses pontos importantes. E aí, a gente já parte para a nossa próxima tese, que é a tese de número 5. Aqui. Com folga na segunda-feira, sendo que uma vez por mês a folga era no domingo. A jornada cumprida ia das 6 às 3h30, com intervalo de 40 minutos para a refeição. Então, qual é a tese, qual é o momento do nosso enunciado que a gente vai focar aqui? Que a jornada ia das 6 às 3h30 e tinha um intervalo de 40 minutos para a refeição. Como eu dei a dica para vocês, coloco lá no meu rascunho, quando eu tiver jornada, o que eu tenho que observar? Adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, intervalo interjornada e descanso semanal. Porque vejam, pessoal, só com essa frase eu consigo tirar 3 teses, ou seja, 3 teses que serão pontuadas na minha prova. Por isso que é muito importante colocar a jornada e tudo que eu preciso verificar dentro de uma jornada. Porque eu posso ter, por exemplo, aqui 2 linhas de enunciado que vão me trazer 3 teses. Então eu vou falar em adicional noturno, eu vou falar em intervalo entre a jornada, eu vou falar em horas extras. Então não se esqueçam, falei em jornada, eu tenho que me lembrar de olhar todos esses pontos, tá? Nesse caso específico, a jornada ela ia das 6 às 3h30. Então, se eu não estiver aqui equivocada, eu tenho uma jornada de 9 horas e meia. E aí, pessoal, vejam. Primeiro que eu tenho que foi desrespeitado o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, que é a duração da jornada normal. Então, sempre que tiver um excesso diário a essas 8 horas, eu posso pedir o pagamento de horas extras. E também eu tenho que, considerando que essa jornada ela estava acima de 6 horas, esse empregado ele goza de um intervalo de 1 hora. Então, o intervalo entre a jornada
aqui deveria ser de no mínimo 1 hora, ou seja, o intervalo não foi respeitado. Notem, aqui eu vou discutir duas teses, quais sejam horas extras, porque houve uma extrapolação da duração normal da jornada de 8 horas, e também intervalo entre a jornada, porque aquele empregado cumpria uma jornada superior a 6 horas e não recebia um intervalo mínimo de 1 hora para refeição, para descanso, que é um intervalo intra-jornada, dentro da jornada. E aí, pessoal, como que ficaria isso aqui? Na correção, no gabarito, foi exigido o quê? Deverá requerer o pagamento de horas extras pelo excesso das 8 horas diárias, ou seja, extrapolou a jornada normal, eu peço pagamento de horas extras e também o pagamento de 20 minutos diário pela pausa alimentar concedida parcialmente. Notem, o intervalo concedido aqui foi de 40 minutos para a refeição. Qual o intervalo que deveria ter sido concedido? De no mínimo 1 hora. Eu tenho aí uma redução daquele intervalo que era devido. Então eu vou requerer o pagamento do período suprimido, que no caso é de 20 minutos. Tá legal, pessoal? Ah, Madu, e se eu só colocasse a condenação da reclamada no pagamento do período suprimido de intervalo entre a jornada, eu ia pontuar? Depende, pessoal, porque vejam comigo, aqui no gabarito saiu da seguinte forma: pagamento de 20 minutos diários pela pausa concedida parcialmente. Então, pode ser que o examinador aceite que você fale só o período suprimido, mas considerando que no gabarito oficial saiu os 20 minutos, pode ser que você tenha que identificar, sob pena de ter um prejuízo aí, alguns décimos na sua pontuação. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a tese 5. Mais uma vez, falei em jornada, coloque no seu rascunho tudo que você tem que identificar dentro daquela jornada, para não correr o risco de eventualmente esquecer, por exemplo, nesse caso, de pedir um adicional noturno. Tá legal, pessoal? Tomem cuidado com isso. Não se esqueçam, ficou com alguma dúvida até aqui, me manda em algumas das redes sociais que eu vou esclarecer todas elas, tá legal? Vamos para a nossa tese de número 6. Após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliados por seus familiares, Tito comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de dezembro de 2018 como motoboy. A carteira de trabalho de Tito foi devidamente assinada com o valor de um salário mínimo mensal. Tito fazia em média 10 entregas em seu turno de trabalho, pessoal, e normalmente recebia R$1 de bonificação espontânea de cada cliente, gerando uma média de R$260 mensais. O pagamento do salário mínimo nacional na coluna de créditos, nos contra-cheques de Tito constam mensalmente o pagamento do salário mínimo mensal na coluna de créditos. Por que eu li só essas informações, pessoal? Porque é dessa tese que a gente vai falar aqui agora. É claro que se a gente fizer a leitura de toda a peça, nós vamos identificar novas teses, mas aqui, especificamente, a gente tem que identificar aqui. Foi narrado que a carteira de trabalho de Tito foi assinada com o valor de um salário mínimo mensal. E também foi narrado que ele recebia um valor mensal de R$260 a título de gorjeta. Então ele recebia de clientes e isso resultava no valor de R$260 mensais. Ocorre que no contra-cheque aparecia apenas um salário mínimo nacional. O que a gente tem que lembrar aqui, pessoal? Que a remuneração do empregado compreende no valor pago pelo empregador, que é o salário, acrescido do valor pago por terceiros, que são as gorjetas. Notem que, a partir do momento que o enunciado narra que ele recebia recebia um salário mínimo mensal a título de salário, ou seja, o empregador pagava um salário mínimo mensal, mas que a título de gorjeta ele recebia R$260 mensais, eu tenho uma discrepância no valor constante no contra-cheque, porque o valor constante no contra-cheque não traduz a remuneração, que compreende no salário acrescido das gorjetas. Ah, mas por que isso é importante? Porque todos os reflexos são calculados em cima disso, e isso pode trazer um prejuízo para o reclamante. Então aqui, pessoal, qual que vai ser o pedido? Eu vou pedir para que o valor recebido a título de gorjeta integre o salário. Então eu vou pedir a integração das gorjetas espontaneamente concedidas à remuneração, porque é isso que prevê o artigo 457 da CLT.
E além disso, pessoal, o artigo 29, parágrafo 1º da CLT, ele diz pra gente que o empregador ele tem que anotar na CTPS as informações que se referem àquele vínculo empregatício, inclusive o valor recebido a título de salário, a título de remuneração. Então, se a remuneração compreende no salário mais as gorjetas, eu tenho que retificar a CTPS para que conste o real salário, o verdadeiro salário do empregado, que é o salário pago pelo empregado acrescido das gorjetas, né? O salário pago pelo empregador acrescido das gorjetas. Então, não se esqueçam, pessoal, sempre que eu tiver a narrativa de um salário, eu vou pensar, pera, qual é o salário, que é o valor pago pelo empregador? Um salário mínimo. E quais são as gorjetas? R$ 260 mensais. Qual é o valor que está no contra-cheque? R$ 1.000. Tem alguma coisa errada. Por quê? Remuneração compreende no salário acrescido das gorjetas. A partir do momento que eu peço a correção salarial, eu tenho que pedir automaticamente a retificação da CTPS para que conste o real salário, né, que seria aqui também a média das gorjetas recebidas. Tá legal, pessoal? Tese importantíssima para sua prova de segunda fase. Vamos aí para a nossa tese de número 7. Vamos lá. No mês de março de 2019, houve ainda dedução de R$ 31,80 a título de contribuição sindical, sem que tivesse autorizado o desconto. Então vejam que aqui, pessoal, é a prova do Tito. O Tito teve aí uma dedução no seu salário no valor de R$ 31,80 a título de contribuição sindical, mas foi narrado para a gente que ele não autorizou o desconto. O que eu tenho que recordar aqui para poder desenvolver essa tese? Eu posso fazer desconto a título de contribuição sindical enquanto empregador? Posso. Só que qual é o requisito para que essa contribuição, para que esse desconto seja válido, pessoal? Tem que vir devidamente autorizado pelo empregado. Então não se esqueçam, eu posso fazer desconto a título de contribuição sindical? Posso, desde que seja previamente autorizado pelo empregado esse desconto. Se aqui teve a narrativa de que ele sofreu um desconto e que o desconto não foi autorizado, o que eu tenho que pedir? A devolução do desconto. Não se esqueçam, sempre que tem algum desconto feito de forma indevida, o que eu peço? A devolução. Então vejam, se eu tiver aqui uma falta justificada que foi descontada a título de falta injustificada, o que eu vou pedir? A devolução dessa falta que foi descontada de forma indevida. Se eu tenho aqui um desconto a título de contribuição sindical que foi feito sem autorização, o que eu vou pedir? A devolução desse desconto. Então não se esqueçam, se alguma parcela foi descontada no salário de forma indevida, o que eu peço enquanto advogado do reclamante? A devolução desse desconto. Por quê? Porque ele foi feito de forma indevida. Então aqui, deverá requerer a devolução do desconto de contribuição sindical efetuado porque não autorizado pelo empregador. Isso viola o artigo 547, 578, 579 e 582 da CLT. E aqui, pessoal, você poderia aí fundamentar em qualquer um desses artigos que já valeria a pontuação máxima. Então, como saiu no gabarito oficial? Que o desconto não era autorizado, então eu tenho que fazer a devolução, e qualquer uma dessas fundamentações nesses dispositivos foram consideradas. Tá legal, pessoal? Tese também importantíssima, não se esqueçam. Desconto indevido, eu peço a devolução. Tá legal? Vamos aí para a nossa última tese da aula de hoje. Vamos lá. Essa aqui é bem tranquilinha, deixei para a gente encerrar a aula com ela. Atualmente, Maria está desempregada, mas na época em que trabalhava na malharia fina, ganhava um salário mínimo mensal. Pessoal, o que é importante aqui? Tem a informação no enunciado de que a Maria está desempregada. Sempre me perguntam, Madu, sempre que for reclamação trabalhista, eu tenho que pedir gratuidade da justiça? Depende, pessoal. Por quê? Você pode pedir e o examinador não colocar isso como tese fundamental e não sofrer pontuação, mas pode ser que você tenha que pedir e isso venha a ser pontuado. E quando que necessariamente você tem que pedir a gratuidade? Quando tem a narrativa de que o reclamante está desempregado. Tá legal, pessoal? Então, assim, peguei uma reclamação trabalhista, peguei uma peça que é uma reclamação trabalhista e tem a narrativa de que
o reclamante está desempregado, que o reclamante ele tem filhos, está passando por uma situação de vulnerabilidade econômica. Se tiver essas informações anunciado, eu posso e necessariamente pedir a gratuidade processual, porque pode ser que isso venha a ser pontuado pela FGV, como aconteceu nesse caso. Então aqui, pessoal, foi pontuado que, considerando que a autora encontra-se desempregada e em atividades seria um salário mínimo, deverá ser formulado o requerimento de assistência judiciária gratuita. Então, pessoal, com 0 pontos. Isso é importante, porque eu já estou sendo reprovado por muito menos que fazer mais rápido que receber. E isso pode, infelizmente, resultar na sua reprovação. Porque a gente sabe que tem uma pontuação mínima exigida e erros como esse podem acontecer devido a isso. Então, não se esqueça. Noção de que o reclamante é desempregado, notem, se tiver uma situação de vulnerabilidade, tudo bem, você não vai nada no seu número de vezes. Tá legal? Então, muito de gratuidade. Acontece na sua fundamentação, no seu encerramento, pode ser pontuado. Vamos lá. Você tem que protestar por provas, então, protestar provas, em especial, prova documental, ou tipo de testemunho, não esqueça de provar. Então, isso também foi pontuado, por exemplo, aqui, a enganação da reclamação um frase, pessoal. Sabe, tem uma explanação da nada no prazo disso, um fulcro no 7. Isso é causa o valor de correspondente a de pedido. Tudo isso, pessoal, como vocês podem observar, que do tarifa inicial é pontuado na sua prova. Então, vocês finalizem a peça. Nem que você colocar como se fosse assim, vindo escrever porque isso também dá espelho, pessoal. Você consegue desenvolver a peça tranquilamente, se de uma pontuaçãozinha aí no final para ajudar. Você não colocou advogado, não vamos ter aí essa peça. Bom, é uma aula da nossa preparação para a segunda fase. Eu me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que tenham surgido no decorrer dessa aula ou nas demais aulas aqui do canal. E vocês podem contar comigo nessa preparação. Tá legal, pessoal? Bons estudos para vocês. Continuem se preparando, continuem se dedicando, que eu tenho certeza que o resultado vai ser, assim, positivo e vocês colherão excelentes frutos. Contem comigo, pessoal!